Agora que você já sabe que comunicação é uma habilidade valiosa, e eu insisto, é a habilidade mais valiosa do nosso tempo, eu quero avançar um pouco nessa conversa para chegar à questão que talvez esteja aparecendo agora na sua mente, que é, mas afinal de contas, o que é comunicação? Esta é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Aliás, não só a palavra, mas todos nós nos comunicamos, independentemente da profissão que possuirmos. Então veja, se todos nós nos comunicamos, essa ideia pode nos conduzir a um equívoco, que é a ideia de pensar que, bom, já que todo mundo se comunica bem. E o que eu quero mostrar para você é que talvez você não se comunique tão bem quanto pense, porque está fazendo isso de forma não estratégica. Então, o meu trabalho é encorajar você a pegar a sua comunicação e usar os talentos e habilidades que você já tem para desenvolver de maneira estratégica uma comunicação que funcione para o seu cliente, para o seu interlocutor, para a pessoa que interage com você. Então é óbvio que existem inúmeras maneiras de conceituar comunicação, mas eu quero partir fundamentalmente de 3 aspectos. O primeiro deles é que comunicação é uma característica da condição humana. Nós somos sujeitos de comunicação. Se você se recordar agora lá das suas primeiras aulas da graduação, em que você estudou ciência política, especialmente os fundamentos da ciência política, você deve se lembrar de um texto clássico de Aristóteles, A Política, em que ele conceitua o ser humano como um animal político, um animal social. Aliás, essas duas expressões são pares nesse sentido. O que demonstra que o ser humano se faz a partir de processos de interação e relacionamento uns com os outros. De modo, portanto, que comunicação faz parte da nossa natureza, por assim dizer, se é que é possível falar sobre natureza humana, mas faz parte da nossa condição humana desde sempre. Então, no primeiro nível, não há como escapar da comunicação, porque se você respira, você é um comunicador. Esse é um ponto elementar da conversa. Todos nós somos comunicadores, porque comunicação é uma condição da natureza do ser humano. Uma segunda definição importante sobre comunicação é que comunicação tem a ver com uma característica do funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona à base de estímulos e reações. Estímulos e reações. E estímulo e reação são parte deste pacote chamado comunicação. Se você fizer uma rapidíssima reflexão sobre a sua conduta, você vai perceber que a maior parte do tempo nós reagimos. Nós passamos mais tempo reagindo do que propriamente agindo, tomando decisões racionais, pensadas, estruturadas, etc, etc. Então, como nós funcionamos o tempo todo com estímulo e reação, e na maior parte do tempo estamos reagindo a um estímulo provocado por outra pessoa, ou agindo para que outros reajam aos nossos estímulos, não há possibilidade disso acontecer sem interação entre as pessoas. Então, ser sujeito de comunicação também tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Não é só uma construção social, tem a ver com o nosso corpo. Nós nos comunicamos uns com os outros porque a gente funciona nesse processo físico-químico de estímulo e reação. E uma terceira noção importante em relação ao conceito e às definições de comunicação é que comunicação é uma característica de um processo social, de transmissão e de compartilhamento de ideias. Veja que aqui, aliás, pode até haver uma aparente contradição, porque existem 2 modos, portanto, do ponto de vista social, de fazer comunicação. Um modo de fazer comunicação é transmitir comunicação, ou transmitir informação. Eu falo e você me escuta. Esse é um modo, transmissão. O outro modo é compartilhar informação. Eu entrego uma informação, você devolve outra informação e a gente constrói um conhecimento. Então, comunicação tem a ver também com esse processo social de transmissão e compartilhamento de informações que é tão importante para a gente construir uma sociedade.
Então veja, quando eu falo de comunicação, eu não estou falando só sobre a sua capacidade de falar com outra pessoa, mas eu estou falando de níveis diferentes, níveis distintos de ser humano, de ser gente. E esse é um ponto fundamental para a nossa conversa. De modo que, se eu pudesse conceituar e definir comunicação, a definição mais clássica é que comunicação é tornar comum. Essa é a ideia literal da expressão latina comunicare, tornar comum. Mas eu gosto muito de pensar que este processo de tornar comum é um processo de fazer gestão de relacionamentos. Então, o que é comunicação? Comunicação é o processo de gestão de relacionamentos. Por que processo? Porque é contínuo. Nenhum de nós comunica hoje e para de comunicar amanhã. Nenhum de nós comunica pela manhã e deixa de comunicar à tarde. Todos nós somos seres de comunicação o tempo inteiro. A comunicação é um processo contínuo. Ainda que você decida não falar, ainda que você decida não dizer nada, ainda que você decida ficar em silêncio, esta é uma decisão de comunicação. O silêncio também é comunicação. A ausência também é comunicação. Então, não há como não comunicar, porque comunicação é um processo contínuo. Mas não é só um processo, é um processo de gestão. Por que gestão? Gestão é basicamente a administração dos recursos. E nós precisamos administrar nas nossas relações interpessoais os recursos uns dos outros. A paciência, a intenção, os interesses, os desejos que estão em conflito o tempo todo. Pense numa mesa de negociação, por exemplo. O que faz um negociador? Ele media interesses em conflito. Então, comunicação tem a ver com administrar recursos humanos. E a terceira palavra dessa minha definição é relacionamento. Então, o relacionamento, por razões óbvias, é esse processo de troca entre as pessoas que estabelecem ordem, colocam as coisas no lugar e deixam as coisas claras, colocam as coisas em ordem. Então, comunicação, nesse sentido, é um processo pelo qual nós fazemos a gestão dos relacionamentos. E são os relacionamentos que promovem, por exemplo, a sua possibilidade de captar cliente. É a partir dos seus relacionamentos. É a sua capacidade de, por exemplo, interpretar fatos e articular com a legislação e com a jurisprudência que oferece para você a capacidade de ganhar um processo, de um processo ser decidido favoravelmente à sua causa, ao seu argumento. Então, esse é um ponto interessante da nossa reflexão. Então, comunicação é o quê? Eu ofereço a vocês uma definição de minha parte que, por questões didáticas, podem nos ajudar a considerar e a pensar um pouco mais na comunicação. Comunicação é uma habilidade conscientemente desenvolvida a partir de um método valiosa para melhorar competências de negociação, solução de problemas e resolução de conflitos. É uma habilidade que é desenvolvida conscientemente, ou seja, não é um presente para poucos iluminados, ela é acessível àqueles que querem desenvolvê-la de maneira consciente e com um método. Então não basta só dizer, eu me comunico bem. Tem que ter um método, um caminho, uma estratégia para isso. E qual o valor do ponto de vista profissional, sobretudo aplicado à advocacia de uma boa comunicação? Melhorar competências de negociação, solução de problemas e resolução de conflitos. Se a gente espremer para chegar a algumas das mais elementares motivações, razões pelas quais o seu trabalho é importante, a gente espremer toda a atividade da advocacia, pega todas as operações, atividades, todas as demandas, todos os níveis, se você comprimir isso tudo para tentar entender quais são as razões que nos levam a fazer isso, eu sugiro que haja pelo menos 3. Negociação, solução de problemas e resolução de conflitos. Essas 3
questões, elas fazem parte diariamente do seu trabalho como advogado e como advogada, e é possível melhorar o seu resultado, as suas competências de negociação, de solução de problemas e resolução de conflitos, desenvolvendo uma boa comunicação. E para isso é impossível não retornar lá nos fundamentos, lá na base, para entender como a comunicação pode oferecer insumos e ferramentas para a sua carreira hoje. Eu quero falar rapidamente aqui sobre 3 modelos, sobre três teorias da comunicação que são muito importantes para a gente pensar nessas questões que estou propondo para vocês. A primeira delas foi a primeira teoria da comunicação que existiu, uma teoria que a gente chama de linear, é a teoria matemática da comunicação. Essa teoria matemática da comunicação, ela foi proposta lá em 1948 por um matemático e engenheiro. Era uma tentativa de melhorar processos de telecomunicação, mas ela foi muito útil para começar a pensar a comunicação humana. E qual é a proposta desta teoria informacional, desta teoria matemática da comunicação e que você vê na sua tela agora? É que existem alguns poucos ingredientes num processo de comunicação. Para a comunicação acontecer, eu tenho um emissor que emite uma mensagem. Essa mensagem é transmitida por meio de um canal e este canal faz com que a mensagem chegue ao receptor. Então, emissor, mensagem, canal, receptor. Qual é a ideia por trás disso? Se houver algum ruído na sua comunicação, é só você examinar as etapas, as partes deste processo e você identificará o ruído e poderá corrigi-lo. Porque ou o ruído vai estar no emissor, ou vai estar na mensagem, ou vai estar no canal, ou vai estar no receptor. Simples assim. Essa teoria foi muito importante para o desenvolvimento das telecomunicações, mas ela é, do ponto de vista das relações humanas, insuficiente para explicar a complexidade da nossa comunicação. Então ela é útil para a gente considerar esse raciocínio. Qual é o processo básico de comunicação? Um emissor que emite uma mensagem por meio de um canal a um receptor. E o problema é que alguns profissionais, eles ainda insistem nesse modelo como sendo um modelo apropriado. Sabe aquela ideia de que eu só sou responsável pelo que eu falo e você é responsável pelo que você entende? Esse raciocínio ele está amparado nessa ideia de que comunicação é um processo simples, que é composto por emissor, mensagem, canal e receptor, e que se houver um problema, esse problema não é seu, é de quem ouviu. Só que também você talvez conheça a velha máxima que diz que comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. Então existe uma responsabilidade do emissor para com o receptor. Afinal de contas, é de meu interesse que você entenda o que eu fale. É de meu interesse que você acompanhe o meu raciocínio. É de meu interesse que você siga e persiga o argumento que eu estou propondo. Então eu tenho uma responsabilidade enquanto emissor com a clareza da mensagem, com a escolha do canal e com o cuidado com o receptor. De modo que essa teoria linear ela não é capaz de explicar toda a nossa complexidade. Isso nos leva a um segundo modelo, que é um modelo mais avançado, um modelo que ele não apareceu tanto tempo depois da teoria matemática da comunicação, mas que já foi um aprofundamento, especialmente por um teórico chamado James Engel, que foi um pioneiro na pesquisa da ciência do comportamento das pessoas. Então toda essa ideia de comportamento do consumidor, de experiência do cliente, toda essa conversa que a gente tem hoje de maneira muito clara já existia no ambiente da comunicação, da psicologia, da economia, né, em meados do século passado e que trazem insights importantes para a gente. Uma dessas contribuições é a de James Engel, que propôs um esquema de comunicação baseado numa ideia de interação. Então, o que propõe James Engel, e você está tendo acesso a esse diagrama aí agora. Mesma proposta básica, né? Núcleo duro. Tem um emissor, que ele chama de comunicador, que emite uma mensagem por meio de um canal ao receptor. Qual é a novidade que propõe James Engel em relação à
proposta anterior, que é a teoria matemática da comunicação. É que quem comunica, e você é o comunicador, quem comunica tem dois interesses explícitos. O primeiro interesse tem a ver com o conteúdo. O segundo interesse tem a ver com o efeito. Então, todo comunicador tem um conteúdo pretendido. Ele quer tornar comum uma mensagem, um conteúdo pretendido. E todo comunicador quer gerar um efeito pretendido. Então, você tem um conteúdo para gerar um efeito. De modo que a sua comunicação será boa à medida que o conteúdo pretendido seja muito próximo do conteúdo percebido pelo receptor. Do mesmo modo que o efeito pretendido seja muito próximo do efeito real experimentado pelo receptor. O que demonstra novamente a sua responsabilidade enquanto comunicador, enquanto um profissional comunicador, de cuidar da sua mensagem e do seu canal para que o receptor compreenda de maneira mais clara possível e que, portanto, o conteúdo que você pretendeu seja o conteúdo percebido por ele e o efeito que você pretendeu seja o efeito real causado no seu interlocutor. Então esse é um segundo esquema teórico de comunicação importante, mas ele ainda é insuficiente para explicar as nossas relações, porque se você observar bem, o que diz o James Engel é que os ruídos eles podem aparecer tanto no comunicador, quanto na mensagem, quanto no canal, quanto no receptor. Então, ou a sua mensagem foi truncada, ou você escolheu o canal errado, ou o receptor não interpretou bem aquilo que você disse. Só que isso também é insuficiente para explicar as nossas relações. Digamos que essa é uma estratégia que funcionaria, por exemplo, e que funcionou muito bem, aliás, para uma sociedade pré-nativo digital. Então, para uma sociedade que estava se acostumando, por exemplo, com todas as possibilidades de internet, redes sociais, essa interação em tempo real, esta é uma estrutura interessante. Só que ela já não faz tanto sentido hoje em dia. Ela é insuficiente atualmente porque a nossa demanda é outra, o nosso paradigma é outro. E por isso eu proponho uma terceira leitura de comunicação. E aqui faço uma observação. É muito possível que a maior parte de vocês esteja ainda pensando neste modelo, no modelo interacional, como o mais adequado. Só que ele é insuficiente hoje em dia. É só você pensar, por exemplo, na maneira como você faz prospecção dos seus clientes. A prospecção que você faz dos seus clientes, ela pode acontecer tanto porque um outro cliente o indicou, ou porque um familiar indicou o seu serviço a um colega de trabalho, a um amigo, ou porque, por exemplo, alguém leu um artigo que você publicou no LinkedIn sobre um tema do direito, ou porque viu o seu perfil no Instagram, que é um perfil que você se dedica a responder questões jurídicas dentro das possibilidades regimentais. Então você tem aqui, só nesses exemplos, diferentes formas de prospecção que vão gerar diferentes mensagens em diferentes canais para diferentes receptores. Essa estrutura é suficiente para você? Não. E aí eu apresento o terceiro modelo, que é o modelo transacional de comunicação, um modelo que é posterior a esses dois que eu mencionei, da década de 60, já em pesquisas mais profundas de psicologia do comportamento, de economia comportamental, e essas áreas que são muito importantes para a sua atividade, para o seu desenvolvimento, não se esqueça disso. O modelo transacional é esse que você está observando aí na sua tela. O que diz o modelo transacional? A comunicação continua sendo composta por um comunicador que tem uma mensagem enviada por um canal para um receptor, com duas diferenças. Diferença número 1. Agora todo mundo entrega e recebe comunicação o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo em que você é um comunicador, você é um receptor de um feedback. E a segunda mudança é que o ruído ele acontece em qualquer área, em qualquer lugar, de qualquer maneira. O que aumenta a necessidade
de aperfeiçoamento da nossa capacidade de comunicação. Porque agora, em qualquer ponta do processo, pode haver um ruído. Agora você emite uma mensagem, o seu receptor emite uma mensagem para você em cima dela. E toda essa confusão, que é uma confusão típica do nosso tempo, uma confusão típica de um tempo de rede social, de interação em tempo real, tudo isso precisa ser considerado na nossa capacidade de fazer comunicação. Então, como é que você tem se relacionado e decidido se comunicar com os seus interlocutores? Como é que você faz prospecção dos clientes? Como você atende os seus clientes, por exemplo? Como você faz parcerias com os seus colegas de advocacia, no caso de alguma associação comercial, para atender um cliente específico? Como você se relaciona com os decisores, com os magistrados? Esse é o horizonte da comunicação hoje em dia. Um horizonte de um modelo transacional no qual todos os entes, todas as partes, elas estão interagindo o tempo todo, estão propondo mensagens, propondo feedbacks, e é essa confusão que a gente tem que domar. E aí eu gosto de citar uma frase de Gerald Ford, que foi presidente dos Estados Unidos, em que ele disse que se voltasse para a faculdade de novo, certamente me concentraria em duas áreas: aprender a escrever e a falar perante uma audiência. Nada na vida é mais importante do que a habilidade de se comunicar de forma eficaz. Eu gosto muito desta frase do Gerald Ford, porque ele foi um presidente instigante nesse sentido. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos no lugar de Richard Nixon, depois de todo o escândalo que o envolveu. Então ele, primeiro, não foi eleito presidente, ele era vice-presidente. E segundo, ele assumiu para fazer a gestão e o gerenciamento de uma crise nacional / internacional por se tratar dos Estados Unidos. Então, o que esse personagem histórico importante no momento de crise está dizendo é que nada na vida é mais importante do que a habilidade de se comunicar de forma eficaz. Se isso fazia sentido lá atrás, no século passado, quanto mais agora, no espaço onde todo mundo tem voz. Todo mundo fala hoje em dia. Todo mundo tem voz. A nossa tarefa como comunicador, como profissional que se comunica bem, é ter voz e não ser eco. E é por isso que entender esses modelos faz tanto sentido. E agora, como esse modelo se torna real, se transforma num modelo prático, é o ponto que a gente vai começar a desenvolver, de modo que esse fundamento sobre como a comunicação hoje ela é feita de maneira muito ampla, pode ser benéfico e trazer benefícios reais para a minha carreira e para a sua carreira hoje em dia. A gente vai falar um pouco disso agora.